Imagine encontrar o amor da sua vida, viver momentos intensos e, de repente, ser abandonada no momento mais crucial. Agora, imagine que, anos depois, uma tragédia inimaginável acontece com seu filho e você descobre que tudo isso está conectado a uma vida passada. Clara sempre foi uma daquelas pessoas que carregam o coração na ponta dos dedos. Alguém que acreditava no amor como quem acredita no sol. Mesmo quando está nublado, ela sabia que ele ainda estava lá. Aos 22 anos, cursando o último ano de psicologia, morando sozinha pela primeira vez, Clara tinha muitos planos, mas quase todos envolviam alguém para dividir a vida. Foi numa tarde quente de primavera que tudo começou. Ela tinha saído apressada da faculdade, tropeçando no próprio cansaço, carregando mais livros do que deveria, quando esbarrou, literalmente, em Lucas. Um tropeço, um pedido de desculpas e um daqueles sorrisos que parecem ter o poder de parar o tempo. Lucas era diferente, não só pelo olhar, que misturava intensidade e mistério, mas pela forma como falava com ela, como se já a conhecesse. Era curioso, atento, fazia perguntas reais, nada de conversas rasas. No primeiro café, falou sobre poesia. No segundo, confidenciou que sonhava ser músico, mas acabara no mundo corporativo por pressão da família. Em um fim de semana, eles viajaram juntos para uma cidadezinha no interior. Foram 3 dias mágicos. Clara nunca tinha sentido aquilo, uma conexão quase espiritual. Era como se ela estivesse, finalmente, vivendo aquilo que sempre acreditou, um amor de alma, que não pede licença, só chega e transforma tudo. Lucas era carinhoso, intenso, falava em futuro, comentava como seria ter filhos, onde gostariam de morar. Ela acreditava em cada palavra, mas havia também pequenos sinais. Às vezes ele sumia por horas, dizendo estar sobrecarregado no trabalho. Evitava falar da família e havia um olhar triste que aparecia de repente como uma nuvem escura atravessando um céu azul. Mesmo assim, Clara se entregou. Não com ingenuidade, mas com fé. Fé de que pela primeira vez ela não precisaria se proteger, que talvez tudo que ela viveu até então tinha sido apenas um ensaio para aquele amor. E então, numa noite comum, enquanto assistiam a um filme no sofá do pequeno apartamento dela, Lucas passou a mão no rosto de Clara, olhou em seus olhos e disse: "Se um dia eu desaparecer, não é porque eu deixei de te amar. É porque tem coisas que eu não sei como enfrentar." Clara riu sem entender. Achou que era só mais uma das excentricidades de Lucas, um jeito poético de se mostrar vulnerável, mas aquela frase ficaria ecoando em sua mente por muito tempo. Algumas semanas depois daquela viagem ao interior, aquela onde tudo parecia perfeito demais, Clara começou a sentir seu corpo diferente. Um enjoo aqui, um cansaço acolá, um atraso que logo virou uma suspeita. Mas foi só diante do teste positivo que a realidade a atingiu como um raio. Ela estava grávida. Durante alguns minutos tudo parou. O tempo, os pensamentos, as palavras. Ela segurava o teste nas mãos como quem segura uma bomba prestes a explodir. Sentiu medo, claro, mas também sentiu um calor, um instinto, um amor que ainda nem tinha rosto, mas já existia. O primeiro impulso foi ligar para Lucas. Ela precisava contar, precisava dividir aquilo com ele. E foi exatamente o que fez. Naquela mesma noite, ele apareceu no apartamento dela. O mesmo onde tantas vezes ficaram abraçados no sofá, fazendo planos para o futuro. Mas naquele dia, Lucas estava diferente, calado, o olhar distante. Não fez perguntas, não sorriu. Apenas ficou ali, olhando para o nada, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. "Diz alguma coisa", Clara sussurrou. Ele respirou fundo, passou as mãos no cabelo e respondeu: "Eu não sei o que fazer com isso." Clara tentou argumentar. Disse que eles podiam enfrentar juntos, que ela não esperava um casamento imediato, mas que queria que ele ficasse. Queria apoio, presença, verdade. Mas Lucas só balançava a cabeça, como quem ouve uma música muito triste em volume baixo. No dia seguinte, ele desapareceu. Mensagens não respondidas,
ligações ignoradas. Ele havia simplesmente sumido do mapa. Nenhum sinal, nenhuma explicação, nenhuma despedida. E aí começou o segundo ato da história de Clara. A fase escura. A fase do luto de alguém que ainda estava vivo. Ela passou dias trancada em casa, olhando para o teto, tentando entender. Chorou como nunca. Sentiu raiva, frustração, abandono. Sentiu-se usada. Sentiu-se tola. Questionou cada momento que viveram juntos. Será que tudo foi mentira? Os amigos tentavam consolar, mas Clara se fechava cada vez mais. No fundo, ela estava sozinha, com seu coração quebrado e um ser crescendo dentro dela. E ainda assim, não pensou em desistir. Aos poucos, entre uma lágrima e outra, ela começou a se reorganizar. Leu tudo que podia sobre gravidez, alimentação, autocuidado. Montou um pequeno plano financeiro, buscou terapia e, principalmente, começou a falar com o bebê. Era estranho no começo, mas falar com aquela vidinha dentro dela se tornou um ritual. Antes de dormir, ela deitava as mãos na barriga e dizia: "Eu tô aqui, tá? Você não tá sozinho. Mesmo que tudo pareça desabar, eu tô aqui por você." E de alguma forma, repetir isso também era uma forma de lembrar a si mesma que ela não estava sozinha. Com o tempo, a tristeza deu espaço à aceitação. E da aceitação veio uma força que ela nem sabia que existia. O abandono de Lucas não foi o fim. Foi o início de outra história. Uma que Clara teria que escrever sozinha, mas ela estava pronta. Ou pelo menos, achava que estava. Quando Gabriel nasceu, Clara sentiu algo que não sabia que era possível. Uma felicidade que não dependia de ninguém, que não pedia permissão, que apenas explodia dentro dela. O parto foi difícil, doloroso, exaustivo. Mas no momento em que ouviu o primeiro choro, todo o resto desapareceu. Os meses de solidão, os julgamentos, as dúvidas, os medos, tudo se dissolveu naquele som agudo e milagroso. Clara olhou nos olhos do filho e soube, ali mesmo, que tudo valera a pena. Os primeiros dias foram intensos. As noites sem dormir, as mamadas, as fraldas, o medo constante de errar. Mas também havia sorrisos bobos, olhares que diziam tudo sem dizer uma palavra e um amor que crescia mais a cada toque. Gabriel era um bebê calmo, observador. Tinha um olhar que não parecia de criança. Havia algo de antigo ali, como se ele carregasse uma sabedoria que Clara ainda não conseguia decifrar. Às vezes, ele a encarava com uma serenidade tão profunda que ela se perguntava: "Quem é você, meu filho?" Nos primeiros anos, Clara aprendeu a equilibrar a vida de mãe com a necessidade de sobreviver. Conseguiu um trabalho remoto em uma editora, o que lhe permitia ficar em casa e cuidar do filho. As manhãs eram caóticas, com leite derramado, brinquedos espalhados e uma lista infinita de tarefas. Mas à tarde, eles tinham seus momentos. Liam juntos, inventavam histórias, passeavam pelo bairro de mãos dadas. Ela o ensinava a olhar para as coisas com curiosidade. Ele, em troca, ensinava Clara a olhar para o mundo com leveza. Gabriel crescia saudável, inteligente, afetuoso. Fazia amigos com facilidade, mas tinha um traço peculiar. Às vezes, falava coisas que não pareciam vir de uma criança. Certa vez, ao ver um noticiário na TV sobre uma guerra, ele disse com naturalidade: "As pessoas não sabem o que é dor de verdade. A dor de perder milhares em um só dia. A dor de mandar homens para a morte." Clara congelou. Tentou rir, mudar de assunto. Pensou que talvez ele tivesse ouvido algo em algum lugar, mas aquilo ficou na mente dela, como um sussurro incômodo. Com o passar dos anos, Gabriel continuava surpreendendo. Em sonhos, falava palavras em idiomas que Clara não reconhecia. Às vezes acordava suando, gritando coisas como "não deixem escapar" ou "os cavalos estão prontos". Ela achava que eram só pesadelos, mas no fundo havia algo mais. Mesmo assim, a rotina seguia. Clara, agora com 30 anos, era uma mulher transformada. Mais forte, mais centrada, mais inteira. Ainda havia dor pelo abandono, claro. Mas o amor por Gabriel preenchia tudo. Em um fim de tarde qualquer,
Enquanto voltavam de um piquenique no parque, Gabriel segurou a mão dela e disse: "Mamãe, você sabia que já nos conhecemos antes?" Clara olhou surpresa. Sorriu, achando que era brincadeira. "Antes de quê?" "Antes de você ser minha mãe", ela engoliu seco. "E onde foi isso?" "Em outro lugar, num lugar antigo. Mas eu fui ruim com você, eu fiz coisas muito ruins." Clara ficou em silêncio, sentiu um arrepio, mas não insistiu. Talvez fosse só imaginação. Crianças têm isso, não tem? Mas, no fundo, alguma coisa dentro dela sabia. Aquilo era só o começo de uma revelação muito maior. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Clara acordou cedo, preparou o café da manhã enquanto Gabriel desenhava na mesa com seus lápis coloridos. Ele estava empolgado. Era o último dia de aula antes das férias. Tinha desenhado um castelo com muralhas altas, cavaleiros e cavalos. Muitos cavalos. Clara sorriu, achando graça do detalhe. "Você gosta mesmo desses animais, hein?" comentou. Gabriel respondeu apenas com um olhar profundo e um sorriso breve, como se soubesse de algo que ela não. Pouco depois do meio-dia, ela saiu para buscá-lo na escola. Passaram em uma sorveteria no caminho de casa, conversando sobre planos para o fim de semana. Ele queria visitar o museu, depois o zoológico e no domingo ir ao parque com os amigos. Clara olhava para o filho no banco de trás pelo retrovisor e sentia uma gratidão que beirava o sagrado. "Como eu tive tanta sorte", pensava. Aquele menino era seu milagre, seu recomeço, sua força. O sinal ficou verde. Clara seguiu. E então, tudo mudou. 2 homens armados surgiram de uma moto. O da garupa desceu com a arma em punho, batendo no vidro com violência. Clara congelou. As palavras embaralharam. O medo paralisou. Um deles gritou: "Sai do carro agora!" Ela saiu, mãos para o alto. Mas Gabriel ainda estava preso no cinto de segurança no banco de trás. "Meu filho!" ela gritou. "Espera! Deixa eu tirar meu filho!" Mas o criminoso já estava ao volante. Ignorou. Acelerou. Clara correu desesperada para a porta traseira. Tentou abri-la, tentou puxar o cinto, mas era tarde demais. O carro disparou. E Gabriel foi arrastado. Os segundos seguintes foram um borrão de gritos, pneus, dor e horror. Pessoas tentaram ajudar. Alguém chamou a polícia. Clara correu tanto quanto pôde, mas o carro já estava longe. E o que ficou para trás foi silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelo som da própria respiração ofegante, dos joelhos no chão, do mundo desabando. O corpo de Gabriel foi encontrado a algumas quadras dali, ainda com o cinto preso. O menino que havia falado com sabedoria de séculos estava ali, imóvel, frágil, pequeno demais para o destino cruel que sofreu. O enterro foi como um segundo parto, mas ao contrário. Uma parte dela parida com dor e para nunca mais voltar. Clara não chorava alto. Era um choro surdo, seco, de quem já não sabia mais se estava viva. Amigos tentavam consolar, mas ela não ouvia ninguém. O mundo inteiro havia ficado mudo, como se tudo tivesse parado no momento em que o carro arrancou. Nos dias que se seguiram, Clara não saía de casa. Mal comia, mal falava. O apartamento parecia um museu do filho. Os brinquedos ainda espalhados, o caderno de desenhos sobre a mesa, o último sorvete ainda na memória. E a pergunta que martelava sem parar: por quê? Por que com ela? Por que com ele? O que ela havia feito para merecer isso? Mas era Gabriel, mais uma vez, quem teria a resposta. Após o funeral, Clara passou semanas mergulhada em um luto que não tinha forma. Era mais do que dor. Era um tipo de vazio que engolia tudo: o sentido, o tempo, a fé. Ela acordava e dormia sem entender como o mundo ainda girava, como o sol ainda nascia. Tudo nela havia parado. Mas um dia, sozinha na sala, encontrou um dos desenhos de Gabriel caído entre os livros. Era o castelo, os cavaleiros, os cavalos. Tudo feito com uma precisão incomum para uma criança de 7 anos. Na parte inferior do papel, rabiscado com letras grandes, estava escrito Légio XIII.
Ela não sabia o que aquilo significava. Não era português, não parecia um nome, mas de alguma forma aquilo mexeu com ela. Algo lhe dizia que Gabriel estava tentando contar algo que vinha de muito antes do que ela podia imaginar. Naquela mesma noite, Clara sonhou com ele, mas não como criança. No sonho, Gabriel era um homem adulto, usando uma armadura dourada, com uma capa vermelha esvoaçando atrás de si. Estava sobre um cavalo, gritando ordens em uma língua desconhecida. E então, com um gesto de mão, mandava que prisioneiros fossem amarrados e arrastados pelas ruas de pedra. Ela acordou em pânico, suando, tremendo. Aquilo não era apenas um sonho, era um chamado. Nos dias seguintes, começou a pesquisar obsessivamente. Légio XIII era, de fato, uma legião romana, famosa, poderosa, envolvida em inúmeras batalhas. A cada clique, Clara sentia o coração acelerar. Era como se estivesse desenterrando algo, não da história, mas de si mesma. Foi então que conheceu um terapeuta especializado em regressão de vidas passadas. Desesperada por respostas, marcou uma sessão. Durante o processo, Clara entrou em transe leve. E o que viu mudou tudo. Ela se viu em um campo, com roupas de linho simples. Era uma mulher de expressão sofrida, mas altiva. Carregava uma criança no colo, chorando enquanto assistia a um homem de armadura ordenar a morte de dezenas de pessoas. Esse homem era Gabriel. Ou melhor, o espírito que agora habitava Gabriel. Ele era um general romano, frio, estratégico, cruel. Clara não entendia como podia ser possível. Como o menino doce que ela criou podia ter sido aquilo. Mas dentro dela, uma verdade começou a emergir. Aquele espírito havia retornado não para repetir, mas para pagar, para aprender, para sentir o que causou. A forma como Gabriel morreu e sendo arrastado era um eco do passado, um ciclo que se fechava, um karma que se cumpria. Clara chorou durante horas depois da sessão. Não só de dor, mas de algo maior. Uma compreensão, uma aceitação. Talvez não haja respostas fáceis na vida. Talvez o que nos parece injusto seja, na verdade, uma engrenagem complexa de vidas que se entrelaçam. Talvez tudo esteja exatamente como deveria estar. Ela nunca mais sonhou com Gabriel depois disso, mas sentia sua presença, não como antes, como um filho, mas como uma alma que por um breve tempo havia confiado a ela sua redenção. Meses se passaram. Clara ainda chorava, sim. Ainda sentia falta do cheiro de Gabriel, do som de sua risada ecoando pelos cômodos, das perguntas curiosas que ele fazia durante o jantar. Mas algo dentro dela havia mudado. A dor não tinha ido embora, mas agora tinha forma. Tinha um propósito. Ela começou a escrever. Colocava em palavras tudo o que viveu. A gravidez inesperada, o abandono, os dias de ternura com Gabriel, o trauma da perda, a revelação da vida passada. Tudo, página por página, como quem reconstrói a própria alma com cada frase. Também começou a visitar mães que perderam filhos, não como terapeuta, mas como alguém que sabia, que sentia, que entendia sem precisar explicar. Dizia a elas que a dor era válida, mas que ela não precisava ser o fim da história. Clara aprendeu que algumas conexões são maiores do que uma só vida, que nem sempre compreendemos o porquê das tragédias, mas isso não as torna menos sagradas, e que o amor verdadeiro é eterno. Mesmo quando o corpo se vai, ela passou a visitar o parque onde costumavam brincar. Sentava-se no mesmo banco, fechava os olhos, e ali, em silêncio, falava com Gabriel. Eu te amo, e agora eu entendo. Você precisava vir até mim, e eu precisava te deixar ir. Não havia mais revolta, nem perguntas sem resposta, apenas amor. Um amor tão profundo que já não cabia só nesta vida. E se hoje você está ouvindo essa história, talvez seja porque algo em você também precisa ouvir isso. A dor transforma, a perda ensina, e o amor nunca morre. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja vivendo um momento difícil e se inscreva no canal. Aqui acreditamos que até as feridas mais profundas podem se transformar em caminhos de cura. Até o próximo vídeo.